Oi, voltei com essa receita de torta de limão com base de castanha e leite de coco maravilhosa. Eu acelerei o vídeo porque ficou enorme, então vamos começar logo. Essas castanhas ficaram de molho na água de um dia para o outro, acho que ficaram umas 12 horas de molho. E agora eu vou simplesmente colocar no liquidificador, cobrir com água e aí eu vou bater até ficar bem cremoso. Depois que eu bato as castanhas e que começa já a ficar pastoso, eu adiciono o leite de coco. Esse leite de coco que eu adicionei, ele chama creme de leite de coco aqui, porque ele é mais concentrado. Então, se você for fazer o leite de coco, tenta dar uma reduzida nele, ou então usar um leite de coco que seja bem mais gorduroso, tá bom? E aí é só bater junto para poder incorporar. Agora eu tô batendo primeiro a castanha, né? E aí depois eu adiciono. Esse aí é o leite de coco, que na verdade é um creme de leite de coco. Se você não quiser colocar o leite de coco, não precisa, só você colocar um leite vegetal junto com a castanha para ficar um pouco mais líquido. Eu dou uma batidinha. Eu poderia ter feito isso com fouet também, mas eu preferi fazer no liquidificador. E o restante do leite de coco eu coloquei na panela, que eu iria fazer a mistura, porque tem que levar ao fogo. Logo depois que eu coloquei nessa panela, eu já vi que a panela era pequena demais e troquei para uma maior. Vocês vão ver aí que eu vou colocar a mistura toda numa panela maior depois. Depois disso eu adicionei 100 gramas de açúcar. Você pode colocar mais se você quiser. Eu queria só 100 gramas porque eu não queria que ficasse muito doce. Eu gosto da torta de limão bem azedinha. E mesmo adicionando 3 limões não adiantou para ficar bem azedinha. Então, cuidado com o açúcar para não colocar demais. Essa é a mãozinha da Vavá que tá me ajudando a fazer a receita. A gente mistura para incorporar todos os ingredientes e leva ao fogo baixo. Tem que ser o fogo bem baixinho, tá? Senão ele começa a fazer aquela crostinha no fundo e queimar. Eu tive até que trocar de panela. Depois vocês vão ver que eu troquei de panela por isso, porque começou a pegar no fundo. Então tem que ser fogo bem baixinho até começar a engrossar. Dá uma mexidinha sempre para poder ver se tá grudando no fundo. Se tiver, você abaixa mais ainda o fogo. Depois de uns 20 minutos de fogão, eu já vi que estava muito líquido para o meu gosto, então adicionei 2 colheres de sopa de maisena e meio copo de água, mais ou menos 100 ml de água, só para fazer a mistura com a maisena e adicionar lá, que eu queria que ficasse bem firme, sabe, a mistura. E aí eu adicionei e mexi para poder incorporar, para poder ficar bem cremosinho, bem homogêneo a mistura. E deixei no fogo mais tempo ainda até dar uma boa engrossada. Você vai ver que vai reduzir bastante, vai começar a ficar com uma textura de creme mesmo, como se você estivesse trabalhando com leite condensado. É aí que você vai saber. A textura é como se fosse de um brigadeiro, mas um brigadeiro firme, como se fosse de enrolar, sabe? Só que ele não vai ficar desgrudando da panela no fundo. Nesse ponto aí você já vê que tá bem cremoso, depois que eu coloquei as 2 colheres de maisena. E é nesse ponto que eu já decidi tirar do fogo. Eu coloco num recipiente de plástico e coloco para gelar. Agora, eu não quis colocar isso na geladeira. Eu tava pensando em fazer antes a torta com o merengue cru, só o merengue de aquafaba em cima cru. Mas depois eu acabei decidindo colocar no forno para dourar o merengue. Mas enfim, eu coloquei para gelar assim mesmo, tá? Foi até bom porque eu vi a textura, que a textura tava boa, não tava mole demais.
Nesse caso aí, o jeito que eu gelei e botei pra gelar foi na neve mesmo, que era a maneira mais fácil, mais econômica e mais rápida. Então vamos lá, cobertura. Aquafaba é a água do cozimento do grão de bico. Eu usei grão de bico em caixinha, tá? Usei essa água aí mesmo. Nesse grão de bico tinha sal. Água, sal e grão de bico eram os ingredientes. Não deu diferença nenhuma no sabor, tá? Mesmo colocando só 100 gramas de açúcar, não deu diferença no sabor. Então vai de você. Se você quiser só com a água do grão de bico que vem em lata ou em caixinha, ou você pode cozinhar o grão de bico, mas vai demorar muito mais o processo. Então, eu fiz assim mesmo. Um erro que eu cometi nessa parte aí. Eu coloquei água de grão de bico demais. Não era pra ter colocado tanto, tá? Você ainda tem que levar pra geladeira pra ela endurecer um pouquinho, ficar mais gelatinosa, como se fosse um gel de linhaça. Ou então levar pro fogo e reduzir até ficar bem concentrado, porque senão o merengue fica mole, gente. Não adianta, fica mole, senão ficar bem reduzido. Nessa parte vocês vão ver que eu coloquei papel manteiga no fundo da forma. Basicamente coloquei a folha de papel manteiga, coloquei o aro em cima, fechei, pronto. Não untei, não fiz mais nada. Só isso. Cortei as beiradinhas e pronto. No próximo passo eu vou triturar o biscoito. Como meu processador é muito pequeno, ia demorar 3 dias para eu fazer isso no processador, eu coloquei num pacotinho de plástico, num saco de plástico, meu biscoito. E aí eu peguei uma concha, fechei o pacote, peguei uma concha e fiquei batendo no saquinho até triturar. Ia ser muito mais rápido, porque eu não tenho liquidificador, gente. E meu processador tem um copo muito pequenininho. Então foi assim mesmo que eu fiz. E acabou que deu certo no final. Ficou bem trituradinho do jeito que eu queria e eu pude fazer a massa base da torta. Depois disso eu coloquei um pouco de óleo na mistura, mais uma vez mudando de recipiente, porque eu tava usando um pequeno demais. Eu coloquei óleo para dar liga nessa massa de biscoito. Coloquei um pouquinho de leite de aveia e misturei tudinho para forrar o fundo da forma de fundo removível para poder fazer a base da torta. Aí eu coloquei um pouquinho de leite de aveia, vocês vão ver. E depois eu só forrei o fundo da forma. Depois de forrar o fundo da forma, é importante furar com um garfo, tá? Toda a massa, para poder não fazer bolha na hora que estiver assando. 20 minutinhos no forno, a 200 graus, olhando para ver se não queima, são suficientes, tá? Depende do forno de cada pessoa, mas o meu 20 minutinhos deu certo. E lá vou eu de novo, depois tirar a torta do forno, lá fora para pegar o creme de castanha de caju e leite de coco, que a essas horas não estava gelado, mas tá bom. E aí eu peguei 2 limões, amassei com a mãozinha, cortei e peneirei para tirar só o sumo dele sem o bagaço. Eu achei que depois que eu fiz a mistura do suco de limão com o creme de castanha de caju e leite de coco, que não ficou com gosto de limão forte o suficiente. Então eu adicionei um 3º limão depois, sem coar. Porque aí ele ficou com bagaço e aí ele dá mais acidez e tudo mais e dá até uma texturazinha. 3 limões não foram suficientes, gente. Não ficou com aquele gostão de limão, sabe? Que eu gosto bem forte, com sabor bem forte de limão. Aí quando eu incorporei o suco de limão com creme, ficou bem bonito e tal. Mas quando eu provei, não tava com sabor muito forte de limão. Aí eu adicionei um 3º limão. Mas como eles eram muito pequenininhos, esse pode ser o motivo. De repente você vai colocar 2 limões aí super grandes e já vai dar um sabor
que você gosta. Depende de você, o quanto você gosta de limão na sua torta de limão. Eu gosto de muito, muito mesmo. Quando eu fazia com leite condensado, eu colocava uma quantidade louca que ficava até bem azedinho, sabe? Doce pra mim, se for muito doce, é muito enjoativo. Depois disso é só colocar esse creme em cima da base da torta. E aí a gente vai fazer o merengue de aquafaba, que chamam também de suspiro, né? Eu não sei, marshmallow, sei lá, nem sei como se chama. Mas eu sei que chama aquafaba e é um substituto do merengue, sem ovos, sem nenhum produto de origem animal e super fácil de fazer. Bom, depois que já estava gelado o líquido a água do cozimento da. Como chama, gente? Do grão de bico. Vocês vão ver aí que tem muito líquido. Gente, não façam isso que eu fiz. Reduzam isso. Coloca no fogo baixinho e deixa reduzir até ficar bem, assim, gelatinoso, pegajoso, sabe? Fazendo ponto de fio. Porque tava muito líquido. Fez espuma e tudo mais, mas não ficou aquele merengue firme do jeito que deveria ficar. Eu bati, porque eu não tinha experiência, foi a primeira vez que eu fiz a aquafaba, então eu bati assim mesmo, achei que tava espumando, achei que eu tava arrasando, mas não estava. E aí, quando eu vi que tava bastante espumoso, eu coloquei o açúcar e continuei batendo pra ver se ficava firme. Não ficou firme, e assim mesmo eu coloquei no forno. E isso aconteceu que ficou mole, o merengue ficou mole depois de a torta estar gelada. E também quando eu fui cortar a torta, fez a maior bagunça, porque ficou com líquido, sabe? Entre o merengue e o creme de castanha de caju. Então não façam isso, reduzam essa água do cozimento do grão de bico, essa aquafaba, para não passar pela mesma experiência que eu. Porque aí sim você vai ter um merengue bem firme, que vai dar até para fazer suspiro se você quiser. Vai dar até pra fazer pingos, sabe? Aquelas gotas que você faz em cima da torta, assim, que ficam bem bonitos. Eu não consegui fazer isso, porque a minha aquafaba tava super líquida. Mas deu certo, ela dourou, ela ficou com um sabor bem gostoso, só que a textura não ficou legal. Aí eu levei essa torta pro forno, eu deixei até dourar a aquafaba e tirei, coloquei papel alumínio em cima e coloquei pra gelar. Como aqui tá muito frio, eu coloquei do lado de fora mesmo, no quintal, pra gelar. E a gente acabou nem provando na mesma noite, a gente foi provar só no dia seguinte, depois que eu tirei lá de fora, eu coloquei na geladeira. E a gente provou só no dia seguinte, aí vocês vão ver a nossa reação aí. Isso já foi no dia seguinte. Agora vocês vão ver a reação da gente. Tá, você vai provar primeiro, tá? E vai me falar. Eu adoro provar coisas. Você também vai provar. Tenta aí. E aí? Porra. É feito de quê? Estranho. É bom. Tá igualzinho torta de limão. Agora pode. Igualzinho não, mas é bom. Tá sim, amor. A única coisa que não tem aqui muito é o limão. É. Por isso que não tá mais igual. Então, Gente, mas tá igualzinho o sabor e a textura de leite condensado. Agora posso deixar. Eu acho que ficou boa, né? Ficou. Porque metade da É. fatia já foi. eu acho que assim é Pode deixar um pouco. bonitinho assim. Olha, Agora. claro, você vai provar quando você acabar de comer. Tem uma torta inteira ainda. Se você quiser, né? Se você continuar comendo. Eu acho que deu certo, hein, amor? Olha que bonito que Agora ficou tá. aqui no corte. Lindo. Deu certo, mozão. Mas eu acho que ele deixa só fora. Uhum.